this song? Você conhece essa música? E se eu te disser que um passarinho praticamente compôs essa música, hein? É sério, daqui a pouco eu vou te provar isso, mas eu tenho uma palavrinha pra você que tem a minha idade. Cambalacho. Edson Celulari, Débora Bloch, Thiago e Ana Machadão. Seja sincero, você lembra disso, né? Porque no Brasil muita gente conhece essa música sem ter ideia que ela é de uma banda chamada Double. Será que é Double mesmo a pronúncia? E hoje a gente vai descobrir a história por trás desse clássico, entender todo o inglês por trás da letra e principalmente descobrir o que um passarinho tem a ver com essa música. Roda a vinheta. Ladies and gentlemen, boys and girls, eu sou Matias Pires, professor de inglês há 30 anos e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo de inglês com música. Hoje a gente tem uma música de uma banda que talvez você não conheça tão bem, nem pelo nome, mas ela teve um sucesso gigantesco com a música Captain of Her Heart. A banda Double. Mas é Double mesmo que pronuncia? Is it double of double? It's double. 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 Tá vendo? Já tem uma curiosidade legal sobre o nome da banda, porque apesar de ser escrito, né, Double, em inglês seria Double, eles são suíços. E eles não pronunciam o nome desse jeito. Eles pronunciam mais assim. Double. É double, é double, seja lá o que for. E como o próprio nome diz, double, né, que é duplo, então uma dupla com Kurt Malou e o Felix Hogg. Eles faziam antes parte de uma banda chamada Ping Pong, sim, como o joguinho, né? E aí um integrante saiu e os dois disseram, vamos fazer uma dupla? Então bora, vamos nessa. E aí surgiu The Captain of Her Heart, lançado em 85 e incluída no álbum Blue. Chegou ao número 10 no Reino Unido, o número 16 na Billboard Hot 100 nos Estados Unidos e fez sucesso no mundo inteiro, inclusive, ó, no Brasil, baby, oh yeah. Em 86, The Captain of Her Heart entrou na trilha internacional da novela Cambalacho, com o tema lá de Thiago e Ana Machadão, né? Uou, não lembro, eu não fiz parte disso. Quer dizer, não quero mentir pra você, mas sim, eu fiz parte. Mas eu era muito novinho, né? Tinha 6 anos só. Mas é isso, ninguém sabia o nome da música. Eu lembro por algumas situações, eu lembro muito de uma versão que a minha irmã me mostrou quando a gente estava num Fiat Uno dela, que tinha um apelido que eu não vou falar, senão ela vai bater em mim. Mas tinha um apelido interessante, a gente indo lá pra Garanhuns, cara, pra um churrasco, passar o final de semana numa chácara lá. E aí a gente ouvindo essa música no carro dela. Uma versão bem interessante, inclusive. Tem muita versão boa dessa música, tá? E aí tem uma coisa bem interessante que eu falei lá no começo, que depois de ter se tornado, né, um sucesso mundial, o Kurt Malou perguntou pro Felix Hogg, cara, de onde é que você tirou essa melodia aí? E o Felix disse que estava no seu apartamento, numa manhã de primavera, com as janelas lá abertas, e aí ouviu um melro. Sim, um pássaro cantando na árvore ali perto. E o pássaro repetia 2 notas insistentemente, o Mi e o Sol. E ele ouviu aquilo e disse, opa, interessante. Começou a acompanhar lá o pássaro, olha só. E aí nasceu a melodia marcante que a gente conhece. Um pássaro lá cantando 2 notinhas e virou o quê? Um sucesso dos anos 80. O passarinho, coitado, que nem levou crédito, ele compôs. Não, né? É muito exagero, mas você entendeu, né? A ideia veio dali. E uma coisa interessante, quando eles estavam trabalhando na música, na versão definitiva, esse piano não fazia parte da música, na verdade era um sintetizador. Aí alguém falou, cara, toca no piano de cauda só pra gente ter uma guia, né? Ia ser provisório, depois eles iam substituir. Só que o Kurt ouviu aquilo lá e disse, cara, isso é massa. Aí convenceu o Felix a deixar na música mesmo. Olha só, o passarinho inspira a melodia. E aí fazem um piano provisório. E aí essa gravação acaba justamente virando a assinatura da música que iria rodar o mundo. Inclusive vir pro Cambalacho. E ninguém achava que essa música ia ser o grande hit do disco. Eles apostavam numa música chamada I Know a Place. Eles achavam que ela tinha muito mais chances, né, de ser melhor. Mas não, cara, foi essa. Todo mundo lá na gravadora passava para um lado para o outro e ficava... E aí eles disseram, opa, tem uma coisa boa aí, viu? Acho que vai dar certo, não? Eu sempre falo, as melhores coisas, elas vêm do nada, cara. The Captain of Her Heart.
o capitão do coração dela. Ó, isso não é uma expressão que você vai começar a usar no dia a dia, não. Nem anota no teu caderninho. Porque o captain aqui é o capitão do barco, não. O cara que conquistou o coração dela. Ele meio que tem uma espécie de controle sobre os sentimentos dela. E a letra, ela conta uma história bem simples. Tem uma mulher esperando por esse homem. Só que ela esperou demais. Durante uma noite, as coisas começam a mudar. Ela começa a perceber que talvez tenha chegado a hora de seguir em frente. A fila anda. E olha que interessante, a música ela começa na escuridão, depois passa a noite, tem o amanhecer e junto com esse novo dia vem uma nova decisão. Então a gente vai acompanhar essa passagem da noite para o dia, o que está acontecendo com essa mulher. E apesar de ser uma letra relativamente curta, tem muito inglês, tem muito vocabulário, tem estrutura legal aqui pra gente ver. E algumas expressões que você pode usar no seu dia a dia, sim. E a gente já começa com uma dessas expressões que você pode usar. Olha a primeira frase. It was way past midnight. Uou, olha que começo, né? It was way past midnight. Já tinha passado muito da meia-noite. Presta atenção no way, porque provavelmente você aprendeu que way significa caminho. E sim, significa show me the way. Me mostra o caminho, por exemplo. Só que aqui não tem caminho nenhum. O way também pode ser usado para intensificar alguma coisa. Então, past midnight seria depois da meia-noite. Esse past significa depois. E way past midnight é muito depois da meia-noite. Já tinha passado muito tempo da meia-noite. Você vai ouvir esse way dessa forma o tempo inteiro. Por exemplo, se eu falo, this is way better, isso é muito melhor. Se eu falo, this is way too expensive, isso é caro demais. We arrived way before them, que a gente chegou muito antes deles. Então guarde isso aí porque tem um uso muito comum. It was way past midnight, já tinha passado muito da meia-noite. And she still couldn't fall asleep. And she still couldn't fall asleep. E ela ainda não conseguia pegar no sono, fall asleep. Olha o still. Ainda. Já se passou muito da meia-noite e ela ainda está acordada. Sleep é dormir. Fall asleep é adormecer, pegar no sono. Então, se você escuta alguém falando I couldn't fall asleep, eu não conseguia pegar no sono. Fall normalmente é cair, mas aqui não é cair dormindo não, pelo amor de Deus. Fall asleep é uma combinação que você aprende junta, tá? Fall asleep, pegar no sono. Adormecer. 2 linhas dessa música, ela já montou a cena. Já se passou muito tempo da meia-noite e essa mulher ainda tá acordada. Tá fazendo o que acordada, minha filha? Por quê? Por quê? Vamos descobrir. This night the dream was leaving. This night, essa noite em questão, the dream was leaving. O sonho estava indo embora. Leave, embora. The dream was leaving. O sonho estava indo embora. Ela não conseguia manter esse sonho. She tried so hard to keep. Ela tentou tanto, so hard. Essa expressão é muito legal. To try alguma coisa so hard é tentar muito. E keep é manter. Ela tentou tanto manter esse sonho. And with the new days dawning. And with the new days dawning. Uou! Olha a palavra dawning, que vem de dawn. Dawn é o amanhecer, a alvorada. Aqui ela está sendo usada como verbo, to dawn, que é amanhecer. Então, se você fala with the new days dawning, quer dizer com o amanhecer de um novo dia. Presta atenção também no apóstrofo aqui, days. Esse S não é o is. Ele é o caso genitivo, ele é possessivo. The new day's dawning, o amanhecer do novo dia. She felt it drifting away. She felt it drifting away. Ela sentiu aquilo se afastando. Esse it está retomando o que aqui? O dream. O sonho que apareceu antes lá. E aqui tem esse drift away. O drift é mover lentamente, sem direção definida, né? Algo que está sendo levado, por exemplo, pela água, pelo vento. Então um barquinho, por exemplo, que está sendo levado aos poucos pela correnteza. Isso é um drift. She felt it drifting away. Ela sentiu aquele sonho, it, drifting away, indo embora aos poucos. Traduzindo de uma forma mais natural, ela sentiu aquele sonho escapando. Essa escolha de drifting away é perfeita, porque ela combina muito bem com o que vem depois. Not only for a cruise.
Not only for a cruise. Cruise. Tom Cruise? Não. Cruise você pode conhecer como cruzeiro. To go on a cruise é fazer um cruzeiro. Mas cruise pode ser usado como verbo numa ideia de passear, de dar uma volta. Por exemplo, we cruised around the city, que a gente deu uma volta pela cidade. We were cruising along the coast. Nós estávamos passeando pela costa, seguindo, tranquilamente pelo litoral. E olha por que essa escolha é interessante, usar cruise aqui. Not only for a cruise, que literalmente quer dizer não apenas para um cruzeiro. Então aqui tem dois significados. Um é de dar uma volta ou de um cruzeiro mesmo, por causa da imagem que ele vai passar depois. Not only for a day. Not only for a day, não apenas por um dia. Então a ideia aqui é que é algo passageiro. Ela aqui parece não querer que alguém só dê uma volta pela vida dela e vá embora. Você entende isso? Ela quer alguma coisa para durar. E tem uma coisa muito mais legal também. E olha as palavras que ele escolheu. A gente acabou de ver drifting away, que é algo se afastando, quase levado pela correnteza. E aí você tem cruise, cruzeiro, passeio, uma navegação. E daqui a pouco vai entrar a palavra que dá sentido a toda essa imagem, que é captain, capitão. Percebe aqui o que a música está construindo, né? É tipo um universo marítimo. Drifting away, cruise, captain. A pessoa não está literalmente num navio, claro. Ela está usando essas metáforas aí, essas imagens para falar desse relacionamento. Esse cara que vai aparecer aí como the captain of her heart, o capitão do coração dela. Eita, sair com uma dosezinha. Ixi. E tem uma coisa bem legal acontecendo ao mesmo tempo, porque a música, ela começou bem depois da meia-noite, lembra? Ela estava acordada, tentando segurar aquele sonho, e agora está amanhecendo. O sonho está escapando. Então essa passagem da noite para o dia não é apenas uma passagem da noite para o dia, tem alguma coisa mudando dentro dela. Too long ago, too long apart. Too long ago, too long apart. Too long ago, uma frase curtinha, mas muito boa. Ago quer dizer a ideia de atrás. Quando a gente está falando de alguma coisa que aconteceu lá no passado, em relação a agora. 2 days ago, 2 dias atrás. 10 years ago, 10 anos atrás. A long time ago, muito tempo atrás. Então, too long ago, tempo demais atrás. Há muito tempo, já faz tempo demais. E aí ele fala o quê? Too long apart. Apart traz essa ideia de separado, de distante. They live apart, que eles moram separados ou distantes. We've been apart for 2 months, que estamos separados há 2 meses. Olha como as duas partes funcionam juntas. Too long ago, too long apart. Que tempo demais passou, tempo demais separados. É bem econômico isso aqui, né? Pouquíssimas palavras, mas elas constroem uma coisa que não começou ontem. She couldn't wait another day for. She couldn't wait another day for. Ela não conseguia esperar mais um dia. Another, outro, um outro. She couldn't, que ela não conseguia. Can, conseguir, could, conseguia. Couldn't, não conseguia. Que não dava mais. Não dava mais para esperar another day. Ela não conseguia mais esperar por um outro dia. E aí usa for no final. Por quê? Ou pelo quê? Ela não conseguia esperar mais um dia. Pelo quê? The captain of her heart. The captain of her heart. O capitão do coração dela. Coração dela. Sim, novamente não é um capitão de verdade. A não ser que seja um captain mesmo. Porque captains também amam. Esse capitão aí, o cara conquistou o coração dela, tá vendo? É isso aí. Só que o lance aqui fica mais interessante agora. As the day came up, she made a start. Ela tá tomando a decisão aqui de parar de esperar. As the day came up. Enquanto o dia amanhecia. To come up, A gente viu dawn antes, mas aqui ela tá falando de come up. Quando day come up, ou the sun comes up, quer dizer que o dia nasceu, amanheceu. Então, quando esse dia amanheceu, she made a stop. Ela fez uma parada. To make a stop pode ser fazer uma parada de ônibus ou fazer a parada de um cruzeiro, por exemplo. She made a stop. Ela parou. Ela fez uma parada. Tipo, ela desceu desse navio, meu amigo. Não é mais dela. Esse sonho aí, esse navio, tchau. Desembarquei. She stopped waiting another day for.
She stopped waiting another day for the captain of her heart. The captain of her heart. Que ela parou de esperar mais um dia pelo capitão do coração dela. Ela disse parou. Tipo, nem mais um dia, parei de esperar. E essa formação é extremamente importante em inglês. Stop com ing. Stop com o verbo seguinte com ing quer dizer parar de fazer alguma coisa. Pare de reclamar. Stop complaining. Pare de falar. Stop talking. Se eu falar I stopped smoking, quer dizer que eu parei de fumar. Agora, se eu falar I stopped to smoke, eu parei para fumar. Tá vendo a diferença? Stop doing algo quer dizer parar de fazer aquilo. Stop to do, parar para fazer aquilo. Parar o que você tá fazendo para fazer aquilo. Então aqui ela fala que parou de esperar, meu amigo. Acabou-se o que era doce. She stopped waiting another day for the captain of her heart. Ela efetivamente parou de esperar. Isso tudo aconteceu em apenas uma noite. A música começa depois da meia-noite, ela não consegue dormir. O sonho começa o quê? A escapar, aí chega o amanhecer. O dia nasce, a noite termina e a espera também. The captain of her heart não vai vir. Esse capitão, ele deve ter se perdido. Se perdeu e bateu em outro lugar. A gente sabe dessa história, né? De alguém que foi procurar alguma coisa e parou em outro lugar e deu no que deu. A senhorita, seja lá, tem a minha admiração. Tem que parar de esperar mesmo. Oxi, fica esperando e não dá em nada. E eu quero saber de você aqui embaixo nos comentários. Você só lembrava dessa música de Cambalacho ou você ouviu outras versões também? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber mesmo de onde é que vem essa memória que vocês têm com essas músicas. E se você gostou dessa aula, deixa o teu like, se inscreve no canal, dá aquela hypada, isso ajuda demais. Demais com esse trabalho que a gente vem fazendo aqui, principalmente se você gosta de vídeos como esse. E obviamente o ideal seria colocar a música inteira aqui, mas eu não quero ter problemas com o YouTube, porque eles vão me chamar para ter uma conversa que eu não quero ter. Então eu vou deixar aqui embaixo o link, você vai lá, você pratica e o momento é agora. Porque você já conhece a história, já sabe a letra, já tá com a cabeça aí fresca de vocabulário. Então vai lá, escuta a música inteira, lê a letra, depois tira a letra. Tenta reconhecer tudo aquilo que a gente acabou de ver. E outra, eu deixei só um dos 3 clipes que tem. Essa música tem 3 clipes, eu deixei só um que foi o que eu usei aqui. Melhor, né? Depois você pode assistir os outros que... Pra que tantos clipes? Depois de aprender essa música inteira, o significado ou ela mudou um pouco pra você? Não é uma das maneiras mais legais que tem aprender assim com música? Imagina você aprender com seus sentimentos todos os dias. Eu posso ser o último professor de inglês da sua vida. Tá aqui o site. Dá uma olhada lá se as vagas estão abertas agora, porque vai ser um prazer te ter como aluno, como aluna. That's it. É isso aí, então a gente se vê num próximo vídeo, quem sabe, lá dentro do meu curso. I'll see you then. Rock on!